Olá, pessoal! Hoje no podcast a gente vai falar de um assunto muito sério e que muita gente não dá importância. Mas antes, já aproveita que a gente vai chamar a vinheta de abertura e compartilha esse vídeo com a sua família. Vai começar mais um Reunião de Pais. Bom, para a reunião de pais de hoje, tenho a honra de estar com o padre Carlos Eduardo. Eu já ia falar padre Paulo Ricardo, que a gente estava falando dele antes. O padre Carlos, ele é sacerdote da Diocese de Mogi e também o exorcista oficial da Diocese. Bem-vindo, padre, sua bênção. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você nesse dia. Muito bem, eu falei de padre Paulo Ricardo, que a gente estava falando dele antes de começar a gravação, e também vou fazer menção a Padre Pio. Eu fiz questão de trazer a imagem de Padre Pio para estar com a gente, nos acompanhar, porque Padre Pio também tem muito a ver com exorcismo, com ataques do demônio, não é mesmo? Com certeza, Padre Pio sofreu grandes ataques, grande resistência por parte do demônio e é um grande exemplo como sacerdote. Sim, aproveitar e deixar, vai ficar na descrição do vídeo um livro que é este aqui, ó, Padre Pio, um santo entre nós. Eu terminei de ler esse livro há pouco tempo, é muito interessante, ele é um registro histórico da vida de Padre Pio, por um jornalista que o acompanhou, inclusive por um tempo, e conta todas as experiências místicas que ele teve, né, de bilocação, os estigmas, né, às vezes as pessoas que não são católicas, elas falam tanto assim de, porque a gente tem as imagens, né, nas igrejas. Eu queria que você, antes da gente começar, né dentro das perguntas, qual a importância da gente ter a imagem, mas não como adoração da imagem? Que eu acho que isso é algo que muita gente tem dúvida e às vezes critica, não é? Sim, sim. Critica muitas vezes sem entender o sentido que nós damos para as imagens. Quando nós temos uma imagem como essa aqui de São Pio, para nós é uma recordação de alguém que foi fiel a Jesus. Então, São Pio, quem conhece a história e leia um livro que é realmente lindo, São Pio foi um sacerdote franciscano que viveu uma fidelidade a Nosso Senhor a toda prova, recebeu os estigmas, né? Um sacerdote que celebrava a Santa Missa com um amor, uma devoção. Uma piedade impressionantes. E hoje, então, quando eu olho para essa imagem, eu lembro daquele frei. Não é que aqui está o frei, mas eu lembro daquele frei que foi tão fiel a Jesus, como eu também quero ser fiel a Jesus. Uhum. Então ele se torna para mim um exemplo, um modelo. Isso. Né? Devoção a um santo significa que ele é um exemplo para mim. Sim. Então São Pio, para mim, principalmente como sacerdote, é um grande exemplo. Então, quando eu olho para a imagem dele, eu peço a Jesus que me conceda as graças de ser fiel como ele foi. Exato. Então, a imagem é como uma fotografia para nós. Isso. Quando eu olho para a fotografia, ali não está a pessoa, mas me lembra daquela pessoa e me traz os bons exemplos que aquela pessoa viveu, como ela foi fiel a Jesus, que eu também quero ser fiel a Jesus. E nos inspira de uma certa forma, exatamente. né? Nos faz lembrar, assim, de forma recorrente. Nós, seres humanos, somos tão frágeis, somos tão fracos, não é mesmo, Sim. Padre Carlos? Que ter a oração constante, mas a lembrança constante de pessoas que foram bons exemplos, né? E que colocaram Jesus acima de tudo, para nós é muito importante. É muito importante, e uma coisa importante é que é possível. Me recorda de que é possível, porque muitas vezes, quando eu me deparo com as minhas limitações, com as dificuldades de buscar e alcançar a santidade, quando eu olho para São Pio, eu digo, é possível. Sim. Alguém conseguiu. E ele foi como nós, né? Assim, veio a este mundo, um homem de carne e osso, exato, né? E teve as suas lutas e conseguiu. Uhum. Né? Então, quando eu tenho exemplos de pessoas que conseguiram, então me inspira na luta, porque eu também consigo. Exato. Como, de repente, nas histórias infantis, os heróis que nos inspiram, que modelam um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Modela o caráter, modela as motivações. Forja, ajuda a forjar. Então, exatamente. Tá aí, assim, abrindo uma super aspa, assim, um parênteses grande nesse começo de podcast para lembrar e esclarecer que não é idolatria, não é devoção a um pedaço de material, mas sim uma admiração por uma pessoa. Por uma pessoa que realmente viveu e que foi exemplo.
Sim, e nós temos tantos exemplos. Pessoas comuns, muitas pessoas olham e dizem: a minha avó foi tão piedosa e é um grande exemplo para mim. O meu avô, o meu pai é um grande exemplo de homem de Deus que reza, que mantém firme a sua família. Exemplos nós temos vários. Exato. Os santos também são exemplos para nós. Não podem ficar de fora, Exato. né? Muito bem, então já que você falou de avó, de família, vamos começar então falando do Padre Carlos criança. Como é que foi a sua infância? E essa, assim, é uma pergunta que eu imagino que todo mundo tem curiosidade de fazer para um padre, né? Que é assim, como foi a infância e o que foi te levando à decisão de virar um padre, de optar pelo sacerdócio? A minha infância foi uma infância muito normal. Eu sempre digo que foi uma infância muito normal. Eu era muito arteiro, né? Muito ativo, brincava muito. Eu sou de uma cidade pequena, então nós ainda... De onde você é, padre? Eu sou de uma cidade chamada Borda da Mata, que é no estado de Minas Gerais. Tá. Para as pessoas se localizarem um pouco, é do lado de Pouso Alegre. Tá. Então é aqui no sul de Minas, bem próximo aqui de Mogi das Cruzes. Então, como era uma cidade pequena, eu vivia um ritmo de infância de criança que brincava muito na rua, né? Eu tinha muitos primos que moravam lá também, então... Muitos primos, muitos amigos, jogar bola na rua, andar de bicicleta. Uma infância feliz, Uma infância então. muito animada e muito feliz, Eu era muito ativo, assim, muito animado. E aí... E a minha mãe, muito católica, o meu pai era católico também. Nós íamos à missa, nós íamos à igreja, mas não era uma coisa que em casa tinha tanta vivência. Mas nós éramos católicos normais, vamos dizer. Então fez a primeira comunhão, foi batizado? Fui batizado criança, até uma história interessante, porque já depois de padre, uma vez eu comentei com a minha mãe, dizendo: nossa mãe, os batizados na Vigília Pascal são tão bonitos, né? É tão significativo. E ela me diz: você foi batizado numa Vigília Pascal. Então eu nasci em outubro de 1980 e fui batizado na Vigília Pascal do ano seguinte. De 81. De 81, com alguns meses. Eu nasci na Páscoa de 81. Olha aí, tá vendo? Eu nasci pra Deus na Páscoa de 81 e você nasceu também. E aí, então, a minha infância era assim, né? Eu perdi o meu pai muito novo. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Poxa. Então foi um momento muito difícil. Eu era muito próximo do meu pai, muito ligado ao meu pai. E ele morreu de um acidente de carro, então uma coisa muito trágica, uma coisa muito inesperada. Eu tinha 12, estava há 3 semanas de fazer 13 anos. Meu pai, até um caso muito, muito curioso, meu pai morreu no dia do aniversário do meu irmão mais velho. Poxa. Dia 21 de setembro, inclusive agora, próximo mês, vai celebrar o aniversário do meu irmão e o falecimento do meu pai. Meu pai morreu em 1993, então já vão para 31 anos que o meu pai faleceu. Tinha 39 anos, ele tinha 39 anos de idade. Muito jovem, minha mãe tinha 37 anos. Então a minha mãe com 37 anos, viúva, com 3 filhos. Então a minha mãe trabalhava muito, claro, né? Aquela rotina. Ela teve que ativar o modo supermãe, né? Entendeu? E é uma grande guerreira, eu admiro muito e a quem eu tenho muito respeito e muita admiração. Então a minha infância era assim, né? De muita brincadeira. Eu era meio encrenqueiro, muito agitado. Você era briguento, não? Então eu era um pouco, mas eu era tão sem noção que às vezes eu arrumava briga com quem era muito mais velho que eu. Muitas vezes eles levavam na casa da minha mãe e diziam: Ivone, fica com o Carlos aqui porque ele tá arrumando confusão com quem é grande e vão... Não vai dar certo isso. Eu acabava nem brigando, mas eu arrumava encrenca com gente assim. Eu era muito agitado. E com 12 anos, até depois do assunto que a gente pode entrar, com 12 anos a minha mãe me colocou para fazer aulas de taekwondo, que é uma arte marcial. Então aí, a paixão pelo taekwondo é antiga. Muito antiga. E aí mudou muito o meu estilo de vida, mudou muito. O meu professor, ele era muito rígido, né? Se brigasse na escola, ficava suspenso das aulas. Não, e os princípios do taekwondo são muito legais, né? Eu não me lembro de cor todos, que a minha filha mais nova fez por um tempo, aqui em Mogi com o Maninho. Com o Maninho. Né? Que acho que é onde você pratica. Eu treino com o filho do Maninho, mestre Ítalo. Sim, então. Mas é tão legal no final da aula do taekwondo. Aí eu não sei, eu vou passar pro padre. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. É muito. O espírito do taekwondo, são os princípios do taekwondo. E não usar a força, tem alguma coisa como não usar a força... para machucar a outra pessoa, né? Exatamente. É você ter o controle da sua força. Exatamente. É muito, muito legal isso. Então isso mudou muito o meu estilo de vida e aí eu fui caminhando para uma outra área, para uma outra questão. Então, dali a minha adolescência foi marcada
por esses princípios e eu comecei então a voltar. Mas a questão da igreja em si, eu passei por uma experiência muito triste, muito, muito triste. Eu até brinquei, fui lá na minha cidade esses dias, rezei missa e disse eu não lembrava o nome dessa catequista com a qual eu tive uma experiência muito difícil e nem quero lembrar. Não sei se ainda é viva, mas a catequista, comecei a catequese para a primeira comunhão e ela disse, quem faltar 3 vezes nem precisa vir mais porque não vai fazer a primeira comunhão. Poxa. E a minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu esquecia do dia da catequese. Eu esqueci um dia jogando bola, brincando, não fui outro dia e falei, mãe, nem volto mais porque eu vou ser humilhado naquela catequese. Sim. Né? E uma infeliz fala dessa catequista, enfim. Como eu disse, eu não quero lembrar quem é e não sei quem é. Mas vale o recado para as catequistas que estão nos assistindo. Acolham bem as crianças, né? Enfim, era um outro tempo também, né? Era um outro tempo, eu já sou do tempo antigo. Somos, né? Então eu não fiz a catequese. Então eu não fiz a primeira comunhão. Você não fez? Não fiz a primeira comunhão. Por falta, não conseguiu fazer. Exato, não, eu nem fui mais, eu tinha medo dessa catequista. E aí eu fiz a catequese de adulto depois. Até lá na Igreja do Socorro, nós começamos uma turma de catequese de adulto, e eu até comentei, fiz um envio naquele dia da missa, que era o meu aniversário de ordenação, e eu até comentei um pouco por cima da minha afinidade com a catequese de adulto, porque eu fiz catequese de adulto. E a minha mãe foi minha catequista. Sim, isso você contou na homilia ontem. Eu contei um pouco por cima, porque a minha mãe foi minha catequista, e justamente por isso ela dava catequese para os adultos. Então eu fiz a catequese de 1 ano. Com ela. Aí eu fiz a primeira comunhão e fiz a crisma. De fato. Eu fiz com ela, mas na paróquia, porque ela era catequista mesmo na paróquia. Oficialmente, porque o padre ontem, abrindo outro parênteses na missa, ele falou algo que é muito importante, né? Que os pais, né? O pai e a mãe, eles são os primeiros catequistas, né? dos filhos. Muito importante, né? A igreja doméstica é onde tudo começa, né, padre? É onde tudo começa e é uma importância muito grande. Inclusive, no tempo da pandemia, nós experimentamos isso, né? Sim. A igreja doméstica, a liturgia doméstica, rezar em família. O manter a chama da fé acesa começa em casa. Exatamente. E tem que permanecer em casa. Exatamente. Bom, então vamos voltar lá para a sua catequese de adultos. E aí eu fiz a primeira comunhão e a crisma naquele ano, e depois, logo depois, eu já comecei as inquietações vocacionais. Eu fiz um retiro na Canção Nova, que foi muito determinante para minha, eu chamo da minha conversão. Tá. É uma tomada de decisão mais séria sobre a fé católica. Eu fiz um retiro de carnaval na Canção Nova. Isso há quanto tempo? Quantos anos você tinha? Você lembra? Eu tinha 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Tá. E depois eu fiz um outro retiro, que foi um retiro já de cura e libertação, uma coisa mais assim, que também ali foi a minha decisão final, de que eu queria seguir algum caminho. E eu fiz caminho vocacional. E um caminho religioso. Eu fiz uma experiência na comunidade Toca de Assis. Depois eu fiz uma experiência de 1 ano, mais ou menos. Aí depois eu voltei para casa, porque eu percebi que eu queria ser padre. Religioso mais padre. E a Toca de Assis, eles têm a filosofia de que não formam padre, somente freis. Tá. E aí depois de um ano... qual a diferença aí para quem tá assistindo? Do frei pro padre? Muito bem. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. E assim, inclusive hoje, né, com a hype toda do Frei Gilson, que mobiliza tantas pessoas nas redes sociais, né? Um frei, ele é uma pessoa que fez os votos de castidade, pobreza e obediência dentro de uma instituição religiosa. De uma ordem. De uma ordem religiosa. Ou de um instituto de vida religiosa. Então, por exemplo, os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos e várias outras congregações religiosas. Tá. Então fazem voto de castidade, pobreza e obediência. Então ele é um frei, um religioso. Entre os religiosos, alguns fazem a faculdade de filosofia e teologia e se ordenam padres. Então ele é um frei que é padre também. Tá. Né? E vive dentro do carisma deles. O franciscano São Pio era franciscano, capuchinho e era sacerdote. Foi ordenado ele era sacerdote. Um frei que era padre também. Padre. Tá. Alguns freis que conviviam com ele no convento não eram padres. Eram freis. Ficavam só lá no convento. Só como freis. Em oração, trabalho. Normal, E ele exerce a função sacerdotal a mais do que aquilo que é o carisma. Tá. E tem os padres diocesanos.
né, que alguns chamam também de padres seculares. Então, o padre diocesano, ele pertence a uma diocese, como nós estamos aqui na diocese de Mogi das Cruzes, então ele é ordenado pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes para cuidar das paróquias, para trabalhar nas coisas da própria diocese. Então, ele é somente padre diocesano. Então, o frei que é padre, ele é um padre que tem algo a mais, exatamente, né? Digamos assim. Isso, exatamente. Tem os votos de castidade, pobreza e obediência. Então, essa é a diferença entre um frei e um padre. Então, depois eu entrei na Fraternidade O Caminho, que tem aqui em Mogi das Cruzes, inclusive, Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, que são de inspiração franciscana também. É por isso que você usa a sandália? Ou não tem... É um pouco isso. Um pouco isso. Porque as pessoas que conhecem o padre sabem, né, que ele hoje tá fazendo um friozão aqui em Mogi. E tá lá ele com as sandálias. As sandálias. Já faz um tempo que eu adotei e por praticidade também. E acostumou também. Acostumei, E aí eu fiz um caminho, então, de 12 anos dentro desse instituto, onde eu até comecei os meus estudos para ser padre. Em 2012, eu saí desse instituto e entrei aqui na diocese, onde eu fui ordenado padre diocesano em Mogi das Cruzes. Então você é padre já desde 2012? Desde 2015. Você entrei entrou... em 2012 e terminei os estudos de teologia. E em 2015 eu fui ordenado diácono dia 31 de janeiro e fui ordenado padre dia 1º de agosto. Então agora, no último 1º de agosto, completei 9 anos de padre. Muito bem. Aqui na diocese. Muito bom. Mas não fiquei sempre aqui, nós vamos falar disso daqui a pouco. Sim, na verdade a gente vai falar disso agora. Porque uma das curiosidades aí sobre a vida do padre Carlos, na verdade são duas grandes aqui, mas a gente vai começar por uma delas, que foi a sua missão na África, certo? Isso. Você passou 1 ano, é isso? 1 ano e 2 meses. Em missão na África. Então, conta pra gente, assim, em que contexto que se deu essa ida à África, que país que foi esse? Porque a África, enfim, é um continente, né? E o que você aprendeu nessa experiência na África? A missão na África partiu de um projeto do regional da CNBB. A CNBB tem dividido em regionais. Então, o estado de São Paulo é o regional Sul 1 da CNBB. E eles têm um projeto de igrejas irmãs com uma diocese lá em Moçambique, na África. Moçambique, muito bem. Então é um país que fala português. Fala português. Certo. Na diocese de Pemba, que é lá em Cabo Delgado. Em Moçambique. Então, com esse projeto, alguns padres brasileiros do estado de São Paulo se dispõem a passar um tempo em missão lá na África. É como um intercâmbio. O intercâmbio. Eu já tinha vontade de ir antes da pandemia. Eu já estava me programando, falei com o bispo, tinha o desejo de fazer essa experiência, e aí logo depois veio a pandemia, as coisas mudaram, o mundo mudou. Sim. E aí eu meio que deixei um pouco isso de lado. Quando foi em 2022... eu voltei com esse desejo, conversei com Dom Pedro, ele deu todo o apoio, disse, vá meu filho, vá. Então, no final de 2022, dia 31 de dezembro, para ser bem exato, 31 de dezembro, eu viajei e cheguei lá dia 1º de janeiro e comecei. Então, fiz um ano de 2023 inteiro de missão e em 2024 até março. Então voltou este ano Voltei este ano para cá, E voltei um pouco antes do que seria programado por uma questão que estava acontecendo lá. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas então esse desejo de viver a missão, esse desejo de, em primeiro lugar, levar a palavra de Deus para onde nós sabemos que é necessário, mas também aprender sobre outras culturas, aprender sobre outros modos de ser igreja, aprender sobre outros modos de ver a Deus, né? Num lugar tão diferente de nós, num lugar com uma cultura tão diferente, com uma história tão diferente. Então é uma experiência muito rica, né? Para entender que não há só um modo de ver a Deus, de cultuar a Deus, de ser igreja, né? Mesmo sendo a mesma igreja, a única igreja, mas com características diferentes. Então foi uma experiência muito bonita, muito rica, que eu queria fazer e fiz, de fato. E aí, o que você enxergou de diferente, né, nessa experiência? Primeiro que a África, onde eu estava, né, é um lugar muito pobre. Nós sabemos que a África tem as suas pobrezas, mas quando nós... De maneira geral, né? Fica no nosso imaginário. Fica no nosso imaginário. E nós, às vezes, fazemos comparações com o que nós conhecemos de pobreza daqui. E é uma pobreza diferente. Eu costumo dizer que, para mim, Moçambique tem uma pobreza institucionalizada. Parece que todo mundo é pobre.
Tá. Então, onde eu vivia, num lugarejo onde eu vivia, em Metoro, 95% das casas eram casinhas feitas, nós chamamos no Brasil casa de pau a pique. É feita uma estrutura de bambu, coloca barro nas paredes e palha para cobrir. E é assim. E é assim, né? Raríssimas casas feitas de alvenaria. Então você entra numa casa dessas, tem 3 cômodos, tem uma esteira de palha para se colocar no chão para dormir, alguns baldes de água e um fogãozinho a lenha do lado de fora da casa. E só. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, padre, vocês levam cesta básica para as pessoas? Eu falei, você acha que eles têm armário de cozinha para guardar comida? Sim. Não tem A nada. gente não tem noção. Não tem nada, sabe? Nada. Então, e isso não é um ou outro. O que seria São um todos. luxo, vai? O que seria um luxo para eles lá? Eles comem... E que a gente não tem, assim, a gente não dá o mínimo valor. Eles comem arroz só em dias de festa. Uma festa de casamento, um encontro da igreja, alguma coisa muito importante, são os dias que comem arroz, porque comer arroz para eles é um luxo. E o que é que eles comem no dia a dia? Eles comem uma comida, eles chamam de shima, que seria mais ou menos como uma polenta, só que um pouco mais... Um angu. Um angu, só que um pouco mais duro, porque eles pegam os pedaços com a mão. Tá. Então, é uma polenta feita de milho branco, e alguma coisa que acompanha um pouquinho de feijão, uma galinha, né, para uma família inteira, um pedacinho com caldo por cima daquilo, e fazem geralmente uma refeição por dia. Então é uma pobreza muito grande. Sim. E ao mesmo tempo uma alegria que você não sabe de onde vem. Bom, eu sei, vem de Deus. Sim. Vem de Deus. Então, são experiências, assim, marcantes, lindas. Eu estava lá uma vez na igreja e tinha um seminarista que trabalhava comigo. Ele chegou em casa e disse, padre, sobrou um pouco de arroz de ontem? Onde está aquela panelinha de arroz? Eu falei, está na geladeira. Ele pegou uma panelinha de arroz e falou, posso levar ali para os jovens, os coroinhas, os cerimoniários e tal? Eu estou fazendo uma reunião, posso levar lá para eles? Eu falei, pode. Eu não entendi muito bem. Levou uma panelinha de arroz, depois ele voltou com a panela vazia e disse, alguns deles fazia 2 dias que não comia. Oh, meu E a única Deus coisa do que céu. tinha era um punhadinho de arroz. E para eles foi uma festa. Uma festa, comer arroz, que o padre... E muitas vezes uma panela de arroz do dia anterior vai pro lixo. Então Sim. lá era o que eles tinham para comer e alguns não comiam há 2 dias. Então assim, o padre rezando a missa, olha pro lado, o coroinha que tá ajudando, ele não sabe se comeu. Para nós não é uma realidade palpável. Não é, e não é mesmo, né? Aqui Né? na nossa... É o que você disse, pobreza pra gente é diferente, né? Sim. Nós sabemos que existe fome no Brasil, claro que sim. Tem sim. pessoas que também estão há 2 dias sem comer, mas parece que é uma realidade que não é generalizada. Lá é uma coisa mais generalizada. O próprio clima não ajuda, enfim, todas as estruturas... É muito árido. Tudo muito árido. Então lá são 4 meses de chuva no ano. Então é a época de plantar. Se não tem uma boa colheita naquele período, o resto do ano é de fome. E muitos falavam assim que eu ficava assustado. Tipo, esse ano não colhemos muito milho, vamos ter fome esse ano. Como assim? E não tem Como outro assim? jeito. O que eu posso fazer? Né? Eu não sei, acho que eu no seu lugar... A inquietação é essa. Sim. E não tem, porque são centenas de famílias, milhares de pessoas, né? E por isso que eu digo que é uma pobreza institucionalizada, uma coisa da estrutura. Tá. Eles não têm como fazer mais do que isso, porque não tem sistema de irrigação. Imagina, a água das pessoas buscam em poços artesianos, então tem filas. Não, e banheiro também não deve ter, assim, Não, como a gente conhece. É do modo antigo, né? Aquele buraco aquela casinha na terra, de banho. aquela casinha separada da casa. E a água que se tem na casa são dos poços artesianos. Vai e busca nos baldes. Então você vê as pessoas com os baldes na cabeça. Carregando. E isso na época que tem água. Eu fiz uma experiência de que eu vi uma cena que me chocou muito. O secretário da paróquia sempre me acompanhava nas visitas e ele me explicava algumas coisas. Passando num lugar onde era um rio, na época da seca ele fica totalmente seco, e as pessoas cavam buracos e tiram um pouco daquela água meio lamacenta e a água que tem. Tá. E aí decanta um pouco, ferve aquilo, mas é a água que tem. Então é uma vida muito dura. Uma vida muito dura, pelo próprio clima, pelo próprio sistema, e aí tem coisas também governamentais, que é uma semiditadura, e tantas coisas as que influenciam. As questões políticas que pioram, que agravam o problema. Esse quadro, mas é uma pobreza extrema e uma alegria incrível. Agora me fala dessa alegria. É impressionante, eles cantam muito, dançam muito, as liturgias são muito animadas, né, com muita dança, com muito canto, sempre tem um grupo de dança
nas liturgias, que entra junto com a procissão de entrada, na procissão das oferendas, eles trazem as oferendas com aquele ritmo, né, dançante. O ritmo africano. Que é muito diferente de quando nós aqui tentamos fazer bagunças na liturgia, é muito, muito diferente, muito diferente. Né? Existe um respeito pela liturgia. Profundo respeito pelo sagrado. Pelo sagrado, é uma coisa impressionante. Eu visitava as comunidades, visitava as aldeias e eram longe. A minha paróquia tinha 35 comunidades. Então, assim, era um mundo de gente. E eu visitava 1h30, 2 horas, dirigindo para dentro do mato, atravessava rios, chegava numa aldeia distante. Naquele dia que o padre visitava, eles não trabalhavam. O dia era para oração. Era o dia do Senhor para eles. Claro. Então, a comunidade inteira se reunia na porta da igreja para receber o padre, cantando, alegremente, cantando, batendo palma. E toda a reverência, o padre todo veio, o respeito. Aí eu cumprimentava todas as pessoas, por um, eu passava cumprimentando. Aí entrávamos na igreja, cantavam, alegres, e aí as pessoas iam preparando a liturgia e eu começava a atender confissões. Todo mundo se confessava, filas imensas. E aí, depois da confissão, nós rezávamos a missa. Então, ali ia quase o dia todo, né, naquela visita. E aquele respeito, aquela devoção. Né? O padre veio nos ver. Eu fui num lugar uma vez, e depois o secretário que me acompanhava disse: padre, nenhum carro, nenhuma pessoa veio aqui visitar essa comunidade, a não ser o padre. Não foi um político, não foi ninguém, não foi um órgão de saúde, ninguém vem visitar esse povo, só o padre vem aqui. Então, quando o padre chega, é a esperança daquele povo. Sim, e a esperança é alimentada. Você vê Exatamente. Que diante de tanta dificuldade, eles se apegam nessa alegria que no final das contas é o único necessário, né? É o único necessário. É o único necessário. E de que forma você consegue transportar esses ensinamentos, esse aprendizado todo na realidade aqui? Eu vejo muito que o meu modo de ver a Deus mudou. Sabe, Deus é o suficiente. Eu sempre preguei isso, sempre tentei viver isso, inclusive, claro, mas hoje essa visão para mim é mais clara ainda. Deus é suficiente. E a gente começa a valorizar coisas pequenas que não valorizava e a ter até quase um certo desprezo por coisas fúteis, que não vão acrescentar em nada e que de fato não definem a vida de uma pessoa, né? A gente começa a olhar com um olhar quase que de desprezo, falando, que bobagem essas coisas. Que bobagem você preocupado com isso. Entendeu? Preocupado com coisas tão pequenas. E lá eu vivi uma realidade que o básico é o suficiente e alimenta mais do que quando a gente perde tempo com futilidades. Sim. Né? Então é um outro mundo, é um outro modo de viver, um outro tempo também, porque é tudo mais difícil, né? Tudo mais escasso, então o tempo lá passa mais devagar. Uma coisa que primeiro me incomodava, mas o povo não tem horário. O povo não tem horário para as coisas. Eu marquei uma reunião 14h, o primeiro chegou às 15h. Tá. Na maior tranquilidade. Tipo, o dia é para isso, padre. Aqui nós temos um compromisso atrás do outro, aquela agenda apertada. Não, padre. Eu sentei no alpendre e fiquei esperando, de repente chegou o primeiro. Com a maior tranquilidade, sentou. Boa tarde, seu padre, chega o próximo. Então, nós vamos... eu falei, meu Deus, não, padre, mas para que pressa? Sim, isso é bom, né, no final, em alguns momentos. umas coisas interessantes, assim, né? É um outro tempo. E algumas coisas que para nós é tão normal, mas, por exemplo, eu tinha um carro, lá precisava ser uma caminhonete 4x4, porque a gente andava dentro dos matos, e para abastecer o carro, o posto de combustível mais perto ficava a 36 quilômetros. Ou seja, você tinha que ter combustível para ir abastecer? Tá. E aí eu disse pro secretário a primeira vez, eu vou abastecer o carro na cidade, numa cidade vizinha. Ele disse, liga para alguém de lá e pergunta se tem combustível no posto, porque senão você chega lá não tem. E aí você perde o combustível. Não tem como voltar. Então assim, era um outro tempo. Sim. Né? Eu morava num lugar que a cidade onde tinha banco, supermercado, mais perto ficava 90 quilômetros. Então eu ia a cada 2 semanas nessa cidade. Na cidade inteira tinha 2 supermercados. Meu Deus. Então é tudo muito mais escasso, tudo muito mais difícil. E quantos lugares, né, como você mesmo teve a experiência, né, padre, que são assim, né? Assim, e às vezes a gente é acostumado a viver, né, nessa loucura da cidade com acesso tão fácil às coisas. Tudo, né? Isso deixa a gente num estado de comodismo, de torpor, que às vezes até nos prejudica, não é mesmo? Prejudica e também nos deixa num estado muito acelerado, porque como nós temos a possibilidade de fazer muitas coisas
uma seguida da outra, então nós entramos num estado de ativismo que nos esgota. Sim. Lá, eles nem se quisessem conseguiriam ter uma atividade tão acelerada uma atrás da outra, entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu saio daqui, eu vou em tal lugar, passo, abasteço o carro, já passo no banco, faço tal coisa, vou. Lá não, lá você chega no banco, olha, eu vim tirar um dinheiro, hoje tá sem sistema, volta amanhã. Volta semana que vem. Na maior tranquilidade. Então você tira um dia para ir no banco e abastecer o carro. Sim. O que aqui a gente faz muito rápido. Então, tudo é mais lento, tudo é mais tranquilo. Eu levei um tempo para entrar nesse ritmo. E quando eu voltei, eu estou levando um tempo para voltar no ritmo daqui. Porque eu também, um compromisso por dia. Sim. Não tem necessidade dessa euforia toda. Né? Mas eu não acho ruim você, assim, voltar totalmente. E talvez tentar achar aí um equilíbrio. Esses aprendizados, para mim, foram muito importantes. De saber que o mundo não vai acabar amanhã. Eu não preciso ter agenda lotada o tempo todo. Faça as coisas com mais qualidade, né? Com mais tempo, com mais dedicação. Esteja naquele lugar por mais tempo. Isso é uma coisa que eles prezam muito. Quando eles sentam para conversar com alguém, eles estão ali de fato. Estão ali de fato. Aquela coisa de sentar na varanda da casa do amigo e estar ali com ele. Né? Estar ali com ele. Uma característica do luto deles, assim, quando alguém morre, é a visita da família. E muitas vezes senta do lado do amigo e não fala nada. Só está ali. E fica. Longo período. Então é bonito essa capacidade de se colocar no lugar por inteiro. Porque às vezes eu estou conversando com alguém aqui e já olhando na agenda o que eu tenho que fazer depois, qual o próximo compromisso, e aqui você está falando e eu, nossa, é complicado, né? Difícil, né? E não estou aqui com você. Entendeu? Até mesmo pra gente, para o momento de oração. Também, eu enxergo tanta dificuldade. Às vezes em mim mesma, né? Eu imagino que também para o senhor, no confessionário, o quanto das pessoas não encontram a dificuldade de encontrar esse momento de silêncio, de paz, para poder rezar simplesmente. É uma luta. É uma luta insana. Para estar ali. Para estar ali, na verdade de si mesmo diante de Deus. É uma luta, porque não deveria, nós estamos com um pensamento tão acelerado, com tantos compromissos, com tantas coisas, que às vezes você não consegue parar por 10 minutos numa meditação, numa oração mais íntima. O Frei, eu tive uma conversa com o Frei Gerry, aqui dos Carmelitas, recentemente, e ele falou, né, da diferença entre Marta e Maria, naquela passagem bíblica, né? Como a gente pende pro lado da Marta, né? De estar sempre ocupado, fazendo coisa. Parece que nós precisamos fazer alguma coisa e nos sentimos até inúteis quando não estamos fazendo algo, produzindo algo. Isso até na oração. Tem que estar falando alguma coisa, eu tenho que estar cantando alguma coisa, eu tenho que estar balançando a mão de algum jeito. Até na liturgia, né? Verdade. Parece que na liturgia, se eu não tô balançando a mão, ou batendo se eu não palma, fazendo alguma coisa, eu me sinto incomodado quando eu paro e escuto, falo com tranquilidade. Alguma coisa tá errada. Não é assim. A forma como você faz o processo de consagração eucarística, eu acho que é muito bonito, né? Não sei quem já assistiu a missa do Padre Carlos, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar, né? Dessa piedade de, na hora da consagração, você fala devagar, né? Tomai todos, né? E comei. Isso ajuda tanto as pessoas que estão ali acompanhando a deixar um pouquinho essa agitação que às vezes a gente na própria missa está, né? Nessa agitação. Uma coisa atrás da outra, terminou a oração, agora é leitura, agora é salmo, agora é evangelho, homilia, creio, vamos. Não, e calma. Vamos lá, e balança o braço, e bate palma, e assim, naquele momento, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha, que ajuda ali às vezes a servir, mas é tão importante fazer aquilo com essa piedade e num ritmo mais lento para que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo aqui, né? Exato. E é o que deve acontecer, porque para mim também tem que ser algo que quebre o ritmo. Né? Quando nós entramos como que numa outra dimensão. Isso. Quando Cristo se faz presente no altar, tudo muda. Não, e ele merece toda a atenção. Exato, né? Então ali é o momento em que eu faço de um modo, para mim primeiro, mas para todos, para que fique claro que não é uma representação. A minha mãe uma vez disse uma coisa que eu achei bonita. Ela falou, filho, quando você consagra, a gente que está olhando, a gente parece que vê que está acontecendo alguma coisa ali. E eu falei, essa é a ideia. Que de fato está acontecendo, a transubstanciação, que não é visível aos olhos,
não é visível aos olhos, mas é audível, né? São Tomás de Aquino diz que a Eucaristia, ela nos chega através de um único sentido. Quando eu toco, parece pão. Quando eu cheiro, tem cheiro de pão. Quando eu vejo pão, né? Então, todos os sentidos me dizem que é pão, mas a audição me diz que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Então, quando eu falo essas palavras, eu estou repetindo as palavras de Jesus, então por isso que eu faço uma pausa, né? Na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... Aí congela o tempo. Aí eu falo na primeira pessoa, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu não falo isto é o corpo de Cristo. Então é Jesus falando, né? E a minha palavra... Ou isto é algo que se pareça com, não é nada disso. Eu enfatizo o verbo, isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Então, é para dizer que é de fato ali. E tem que ter essa quebra de ritmo. Aí depois a gente retoma um pouco, vai fazendo as outras partes da oração, reza o Pai Nosso, e aí vamos para a comunhão. Mas é importante isso. E aí, assim, e tá aí algo que imagino que seja igual em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Né? Que assim, a beleza da Igreja Católica, por mais que tenha, né, as influências culturais, como você disse, óbvio que lá em Moçambique é um pouco diferente, né, do que aqui. Mesmo aqui no Brasil a gente tem tantas diferenças, né, entre formas de celebrar, mas se tem algo que une todo católico... É a Eucaristia. A Eucaristia. É a coisa mais católica que existe. É a coisa mais católica que existe. A palavra de Deus nós partilhamos com os irmãos protestantes e tantas outras coisas, né? A fé em Abraão com os irmãos judeus e tudo mais. Mas a Eucaristia é algo estritamente católico. Exato. É o mais católico que tem. E não importa onde você vá no mundo, você vai ter. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei maravilhoso, que eram partes da consagração em diversas línguas. Em coreano, em chinês, em inglês, em várias línguas. É a mesma coisa. É o mesmo Cristo falando que ali está o corpo dele. É emocionante. Eu acho que e aí daí que vem a palavra católico, né? Exato. O fato de ser universal, está em todos os lugares. Né? Exatamente. Muito bem. Então, vamos agora para a parte do exorcismo? Vamos entrar nessa parte. Vamos entrar na parte do exorcismo. Eu só queria terminar um assunto, porque eu disse que eu voltei um pouco antes do que deveria e não expliquei o porquê. É verdade. Então, lá acontece muita perseguição religiosa por parte dos muçulmanos. Lá eles chamam os insurgentes. Então, lá em Moçambique? Em Moçambique. Na província de Cabo Delgado. Moçambique é dividido em 11 províncias, como se fosse estados para nós, né? 11 províncias. A província de Cabo Delgado, que é uma província mais ao norte, faz divisa com a Tanzânia. Ela é mais oriental, então, ou não? Ou, enfim, tá próxima de um país muçulmano. Isso, mas Moçambique tem muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos. E então existe uma perseguição religiosa lá. Os ataques começaram por volta de 2016, mas esses ataques eram no norte da província. Houveram ataques violentíssimos e o norte da província, na verdade, não tinha uma presença física da igreja. Nós fazíamos algumas visitas, mas era um lugar perigoso. E esses ataques começaram a vir mais para perto de nós, agora no ano de 2020. Finalzinho de 23, comecinho deste ano de 2024. Mas ataques de fato ou ameaças? Não, ataques de fato. Um padre de Guarulhos, que estava em missão lá também conosco, a paróquia dele foi invadida, foi atacada. Ele saiu 2 dias antes, conseguiu fugir, e os insurgentes entraram na aldeia e queimaram a igreja, queimaram a casa do padre, destruíram tudo, destruíram a escola, a casa da governadora, destruíram tudo. E depois atacaram 22 comunidades. Atacaram, queimaram, e as pessoas, os católicos, têm que fugir para não morrer. E morrem muitos, e fugiram para as matas, e é uma situação muito triste. Por conta desses ataques, os bispos aqui do Brasil decidiram que nós, missionários, deveríamos voltar, porque estava muito perto de onde nós estávamos, para não correr risco. Nós queríamos permanecer lá. Perguntaram para nós, não, vamos permanecer aqui e vamos ver o que acontece. Mas aí, quando foi na metade da quaresma desse ano, eles tomaram a decisão final de que nós deveríamos voltar. E aí, claro, nós acatamos a ordem dos bispos e viemos embora. Então, mas deve dar um aperto no coração. Eu deveria voltar no final desse ano.
Tá. Eu ficaria lá 2 anos. Então eu voltei alguns meses antes por conta desses ataques, que de fato é muito triste. Até as pessoas perguntavam, porque quando começaram os ataques, nós nos refugiamos na casa do bispo, na capital da província, e as pessoas perguntavam, padre, como vocês estão aí? Eu tô ótimo, eu tô na casa do bispo, eu estou seguro. Agora o povo... Eu tô preocupado com o povo. O povo que sofre, então, que morre muito, porque fugiram para as matas. Quando foram para as matas, teve surto de cólera, então muitas crianças morreram, os idosos, os mais doentes morreram, e muitos que eles conseguiam alcançar também, eles matavam de forma muito violenta, são muito violentos. Então, está ainda tendo esse quadro. Além de todas as intempéries, os cristãos ainda são perseguidos e morrem muitos por conta de perseguição religiosa. A gente acompanha, né, não só na África, mas em outros lugares do mundo, como... o cristianismo é vilipendiado, sim, né, muito de várias formas, como houve, por exemplo, agora nas Olimpíadas, né, que foi super... As pessoas falaram tanto, e aí teve um influenciador que disse assim, mas gente, eu não sei por que vocês se espantam tanto, né? O cristianismo, ele nasceu de um vilipêndio, né? Eu falo muito isso. Quem é que mandou Cristo ser crucificado, né? Lá perante Pôncio Pilatos, não é mesmo, padre? Eu falo muito isso. Teve uma vez, há uns meses atrás, começou uma perseguição contra o padre Paulo Ricardo, né? Investigação dos canais dele, alguma coisa e tal. E as pessoas espantadas, eu disse, mas onde está o espanto de vocês que um cristão seja perseguido? Sim. Essa é a coisa mais óbvia. Inclusive, Jesus nunca prometeu para nós que nós seremos felizes e realizados aqui neste mundo. O que ele prometeu para nós, que nós seremos odiados, que nós seremos perseguidos, que seremos mortos, mas no final das bem-aventuranças ele ainda diz, alegrai-vos com isso, porque a recompensa no reino do céu será grande, né? Alegrai-vos quando vos injuriarem, alegrai-vos quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque a vossa recompensa no céu será grande. Então já é uma promessa de Jesus, a perseguição, né? Mas de fato é uma coisa muito triste, porque pessoas inocentes morrem, pessoas, né? É muito triste, realmente. Mas o cristianismo nasceu de uma perseguição e ele vai ser perseguido até o final dos tempos. Não, e a história dos mártires também, né? Os apóstolos. Sim, todos os mártires. Tem tanta gente que fala umas coisas assim, da cadeira do Papa, né? Que é sucessor de Pedro. Teve um vídeo que eu vi, assim, falando da cruz invertida, né? Que era satanismo. Eu falei, gente, mas quem é que não conhece a história do apóstolo Pedro e a maneira como ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque não se achava digno de morrer como Jesus. Cristo. É umas bobagens assim. Exato, né? É muita bobagem, né? Falta de conhecimento, né? Exato. E aí eu vou começando a colocar as minhas opiniões e vou repetindo frases pequenas feitas por pessoas que não gostam da igreja e nem conhecem a igreja. Tem eu acho que foi Fulton Sheen que falou que existem no máximo 100 pessoas que odeiam a igreja. Todos os outros odeiam o que eles pensam que é a igreja. Porque quem fala mal da igreja fala coisas que são absurdas contra a igreja. Sim. Né? Esses dias eu vi lá alguns comentários dizendo porque eu não gosto da igreja católica porque adoram os santos. Nós até falamos no começo, né? Adoram os santos. Eu digo, então você pode vir para a igreja católica porque aqui ninguém adora santo. Exatamente. Não sei de onde você ouviu isso. Sim. Não sei de onde saiu essa teoria, mas ela não é verdade. Não. Eu não gosto da igreja católica porque vocês colocam Maria acima de Jesus. Então venha tranquilo, porque ninguém aqui faz isso. Né? Não sei de onde você tirou isso, não sei quem te disse isso, mas não é uma verdade. Então a maioria das pessoas que são contra a igreja são contra o que eles pensam que é a igreja. E essas 100 pessoas que são contra a igreja, elas são muito boas de marketing, então, né? Porque propagam isso. Propagam histórias. Essa mentira. Mas para dizer que a maioria faz um fantoche falso da igreja e fica atacando lá um espantalho fantoche, mesmo. Espantalho, É isso. Que é uma bobagem. Bom, podemos ir pro exorcismo agora? Vamos para esse outro assunto. Então vamos lá. Bom, você é o padre exorcista oficial da Diocese de Mogi das Cruzes, certo? Somos 2 padres exorcistas aqui em Mogi das Cruzes. Tá. Eu e o padre Beniamino. É um padre italiano que trabalha em Itaquaquecetuba. Tá, muito bem. Somos 2 padres exorcistas. Então, nomeados exorcistas. No papel. Com decreto do bispo nomeando exorcista. Por quê? Porque qualquer padre poderia exorcizar? Não. Qualquer padre poderia fazer o curso de exorcista, poderia se especializar nessa área, ter o conhecimento, mas não ter o mandato do bispo. Então, ele é um padre exorcista formado, mas não é oficial. Tá. Não nomeado. Não nomeado, exatamente.
Então vamos falar de exorcismo, né? Porque para nós cristãos, a gente acredita que este mundo que a gente vive é um mundo caído, certo? É o príncipe deste mundo, é o mal, Exato. né? Uhum. É Satanás. Vamos falar as palavras... Dá nome aos dá bois. nome aos bois, né? Seguindo nas indicações de leitura, vou deixar aqui 2 livros muito interessantes para quem se interessa aí pelo assunto de exorcismo, que são 2 livros do Padre Gabriele. Amorth, que fala? Amorth? É um nome estrangeiro, eu não sei exatamente a pronúncia, mas então, alguns falam Padre Gabriele Amor. Tá aqui O Último Exorcista e O Sinal do Exorcista, cujo verso do livro eu acho ótimo, tá escrito aqui, ó, Satanás é ódio, Deus é amor, as minhas palavras são fogo, né? É forte, né? Porque o padre, na verdade, não é ele que exorciza, né? Quem exorciza o mal é Jesus Cristo, que foi quem venceu o mal. Uhum. Então, vamos lá, jogando a bola de novo para você, padre. Sim. O que faz um padre exorcista? Muito bem. Primeiro, nós temos que entender... Como o demônio pega as pessoas. Isso. Vai, vamos falar, vamos falar. Como é que é essa? O demônio é um anjo. Certo. Todos os anjos foram criados por Deus bons. Uhum. Bons. Mas os anjos passaram por uma prova. Né? Qual é essa prova? Uma prova de fé. Eles não contemplavam a face de Deus e foram submetidos a essa prova de que seriam fiéis a Deus e eles tinham a possibilidade de tomar uma decisão. Como nós, seres humanos, também podemos tomar decisões e muitas vezes tomamos más decisões e voltamos atrás, nos confessamos, nos convertemos e retomamos o caminho do bem. Caímos de novo, retomamos. Nós temos essa possibilidade. Os anjos passaram por uma única prova. E ali foi decidido aqueles que queriam ser fiéis a Deus e aqueles que não queriam ser fiéis a Deus. Lúcifer se rebelou contra Deus, ele cometeu o pecado do orgulho, ele queria ser igual a Deus, então por isso ele rejeitou a Deus. Por isso que o orgulho é o pai de todos os pecados. Um pecado horroroso, né? Um pecado horroroso. Escutem a homilia do Padre Paulo Ricardo de hoje, para o Evangelho de hoje, ele fala sobre isso. Sim. É impressionante. Eu já ouvi. Então, o demônio passou por essa prova e ele negou a Deus. Só que tem uma questão. Os anjos, eles são seres espirituais, né? Eles não estão limitados como nós estamos no mundo físico, são seres espirituais e são seres muito mais elevados do que nós, muito mais inteligentes do que nós, e eles têm uma visão sobre as coisas que vai na essência da coisa. Nós não conseguimos ter essa visão da essência das coisas, os anjos têm. Então, quando eles tomaram uma decisão, eles tomaram uma decisão única e irrevogável. Tá. Eles conseguiam ver todas as consequências daquela decisão. Nós, quando tomamos uma decisão pelo pecado, nós não temos a capacidade de ver todas as consequências daquela decisão. Nós até temos capacidade de entender um pouco, olha, isso aqui pode me levar para o inferno, isso aqui fez mal para o próximo, isso aqui faz mal para mim, mas uma coisa muito limitada. Por isso Deus nos dá a possibilidade de voltarmos atrás. Por isso que a gente tem a reconciliação, né? Os anjos não têm, porque eles tomaram uma decisão totalmente conscientes, por serem capazes de enxergar tudo. De enxergar tudo. Tá. Então, o demônio pode se converter e voltar para Deus? Não. Não pode. Tá. Isso não acontece. Então, esses são os demônios. Para onde os demônios foram jogados? Para a terra. Para cá, né? Jesus fala no final do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando ele diz: tive fome, me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, ide para o fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. O inferno foi feito para o demônio e os anjos, mas eles foram lançados para a terra. A palavra de Deus diz claramente isso. Então, o mundo jaz sob o poder do maligno. Por que é que Jesus precisou se encarnar? Para vencer o poder de Satanás. Nós, seres humanos, com o pecado, éramos escravos de Satanás. Jesus, com o preço pago na cruz, com o seu sangue, nos arrancou das mãos de Satanás. Então, com o batismo, nós somos arrancados das mãos de Satanás e pertencemos a Deus novamente. Tanto que dentro do rito do batismo, muitas vezes não é enfatizado, mas tem um exorcismo lá dentro. Não, eu super enfatizo. Eu dou curso de batismo, né? Eu adoro falar que o batismo, ele é um poderoso exorcismo. Um poderoso exorcismo. Nós somos arrancados da mão de Satanás e colocados nas mãos de Deus. Então, qual é a missão de Satanás? Perder as nossas almas. Ele não dorme, ele não come, ele não tem sono, não tem fome, não perde tempo. A única coisa que ele faz é tentar fazer com que o homem
perca a salvação. Por inveja. Porque ele já perdeu a salvação. Ele não tem mais chance. Ele não tem mais chance. Ele sabe que ele está condenado eternamente. Então, o que ele quer é trazer o máximo de pessoas. É arrastar o máximo lá para o Ele inferno. não pode ferir a Deus. Às vezes, nós temos uma imagem que é péssima de colocar Satanás como inimigo de Deus. Não existe essa contraposição. Eles não estão em pé de igualdade. Não estão em pé de igualdade. Não são Batman e o Coringa. Né? Não são os inimigos. Sim. Deus é Deus, criador de todas as coisas. Satanás diante de Deus é um átomo, é um nada. Né? Por que Deus não destrói Satanás? Porque ele não destrói a criação dele. Deus não destrói a sua criação. Né? Então, não existe essa briguinha. Mas como é que Satanás pode, de algum modo, ofender a Deus? Trazendo a criação de Deus para junto dele. Os filhos de Deus para junto dele. Então, essa é a missão de Satanás. Fazer os filhos de Deus se perderem, não ir para o céu para contemplar a face de Deus. Então, o demônio só quer isso, que nós percamos a nossa salvação. Ultimamente tá assim, nadando de braçada. Tá nadando de braçada, não tá? Vocês não têm a sensação? Tá. Que a gente pensa, por exemplo, assim, nos veículos de entretenimento, na música, nos filmes, nas agendas governamentais. Tudo tá meio que a serviço, né? A grande vitória de Satanás dos últimos tempos foi, primeiro, convencer as pessoas de que ele não existe. E depois convencer as pessoas de que não existe pecado. Sim. E aí as pessoas estão indo ladeira abaixo, assim, Sim. No âmbito moral, no âmbito espiritual, de forma assustadora. Sim. Assustadora. Até mesmo ontem na homilia você deu esse exemplo da ladeira, né? Sim. Porque assim, pra gente levar uma vida virtuosa ou pra gente alcançar o céu, né? Porque acho que a missão de todo cristão católico bom, eu tenho um céu para ganhar, um inferno para evitar. Exatamente. E uma alma imortal para salvar. Para salvar. Certo? Então, assim, são essas as 3 missões que a gente, como cristão, tem que ter. É assim que a gente tem que orientar os nossos filhos, né? Aí, para as famílias, falando para as famílias. Só que, gente, é muito difícil, né? Porque um carro na ladeira, adorei o exemplo, né? Porque um carro na ladeira, para você subir com o carro, né, que é a ideia de você se esforçar para ir para o céu, você precisa usar força, né? A força do motor, a energia, enfim. Para você descer, você solta o freio de mão e você vai na banguela, né? Não faz força, Exato. Eu dizia, por exemplo, para conquistar uma virtude é muito mais difícil do que alcançar um vício. E o vício é mais fácil. Fazer jejum é muito mais difícil do que pecar pela gula. Né? A gula, basta você descuidar um pouquinho, de repente você fala, nossa, já comi demais. Exato. Agora o jejum é algo que requer um esforço. Então a salvação precisa de um esforço. Para ir para o inferno basta não fazer nada. Exatamente. Padre Paulo Ricardo falou isso uma vez, há um tempo atrás, e eu admiro muito. Ele refletia sobre isso. Para ir para o inferno, basta não fazer nada. Agora, para ir para o céu, aí eu preciso das virtudes, preciso do esforço. E assim, e claro, a graça de Deus. Sim, sem essa, todo esforço é inútil. Sim. Sem a graça de Deus, todo esforço é inútil. Né? Como é que podemos fazer para nos salvar? Perguntaram para Jesus uma vez. Ele disse, para o homem isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Então é a graça, com certeza. Agora, me conta então como é que atua então um padre exorcista, né? Porque, o mundo jaz no maligno, estamos no mundo caído, e a gente sabe que o demônio, Satanás, Lúcifer e toda a sua legião não dormem, não dormem no ponto e estão sempre ali prontinhos para pegar a gente. Isso. Como é que ele pega as pessoas? Muito bem. O que as pessoas mais gostam de ouvir falar e gostam de ler e ver em filmes é a questão da possessão demoníaca. Que tá inclusive nos filmes do Exorcista, né? A menina girando o pescoço ao contrário. Eu até entendo que quando você faz uma produção dessas, você precisa de elementos para mostrar o que é invisível, né? Então eles exageram nos atributos exteriores para mostrar algo que é impossível de ver porque é interno. Então eu entendo esses filmes e até gosto, mas não é assim que acontece. Tá. Né? Mas então, as pessoas querem primeiro saber sobre possessão, mas é o que o demônio menos usa. Nós temos 2 tipos de ação demoníaca. Temos uma ação ordinária e uma ação extraordinária do demônio. A ação ordinária do demônio é a tentação. É a ação que o demônio mais usa e ele usa com
todas as pessoas, todos nós, inclusive Jesus, se submeteu a ser tentado pelo demônio. Então todo mundo é tentado pelo demônio. O demônio tenta, ele oferece aquilo que ele não tem. Quando ele chegou para Jesus, Jesus estava com fome, ele poderia chegar com um pão para Jesus e dizer: coma, faça essas pedras se transformarem em pão. O demônio oferece aquilo que ele não tem. Né? Isso é muito importante nós sabermos. O demônio chega para um jovem e diz: vá para a balada ser feliz. O demônio não tem a felicidade para oferecer para o jovem, mas ele oferece um caminho, diz: vá para a balada que você vai ser feliz. O que é óbvio que não vai ser, porque o demônio é o pai da mentira. Então, o primeiro modo como ele age com todos, é a tentação. E o que a tentação faz? Faz com que, se eu fraquejar, eu caia no pecado. Se eu estou em pecado mortal, eu vou para o inferno. Ganhou a alma. Um a menos. O modo mais eficaz do demônio levar uma alma para o inferno é a tentação. Porque se a pessoa não resiste à tentação e cai na tentação, se ela morre em pecado mortal, ela vai para o inferno. Ela não tem chance também? Não vai nem para o purgatório? A pessoa que morre em pecado mortal, a igreja nos diz que ela está condenada. Tá. Agora, é claro, o pecado mortal, nós temos que... Hoje em dia está meio banalizado. O pecado mortal não é assim. Tão banal. É muito sério, é muito sério. Mas o pecado mortal, para que de fato ele seja um pecado mortal, precisa de 3 coisas. Ao mesmo tempo, eu preciso saber que aquela ação que eu estou fazendo é errada, ou seja, a matéria é grave. Eu preciso de deliberação, vontade de fazer aquilo, e eu tenho que ter total liberdade para fazer aquilo. Tá. Então, se eu tenho esses 3 elementos, aí eu cometi um pecado mortal. Então, uma coisa que eu escuto muito... Se eu sei que é errado... Se eu quero fazer e não faço. É uma tentação que você resistiu. Você lutou bravamente. Vou dar um exemplo assim, né? Eu tenho essa imagem aqui. Eu sei que é errado roubar. Eu quero pegar essa imagem pra mim e levar embora. E eu pego ela e levo pra mim. Isso é um roubo, isso é um pecado mortal. Tá. Né? Se eu vejo uma coisa, quero fazer, não, isso é errado, não quero, não vou fazer, eu resisti à tentação e não cometi o pecado. Muita gente diz assim: ai, padre, eu pequei sem querer. Não existe pecado sem querer. Tá. Porque eu tenho que querer fazer aquilo. Eu tenho que olhar uma coisa... Tem que ter intenção. Saber que é errado e querer fazer o errado. E fazer. E ser livre pra isso. Se uma pessoa chegar, colocar uma arma na minha cabeça e falar: pega essa imagem. Eu não estou cometendo pecado, eu não sou livre pra isso, né? Um exemplo muito, muito comum das pessoas que confundem as coisas hoje em dia. Uma pessoa uma vez perguntou pra mim: padre, eu não fui na missa de domingo. É pecado mortal? Faltar à missa domingo é matéria grave. Tá entre os 10 mandamentos. 3º mandamento. A pessoa, ela sabe que é errado. Mas a pessoa era livre para não ir na missa? Eu perguntei: por que você não foi na missa? Porque eu estava internado. Aí não é pecado. Né? Claro. Claro que não é pecado. E a pessoa estava dizendo: não, padre, mas eu não fui na missa, eu estou em pecado. Não tá, meu filho. Porque você estava internado. Você não foi na missa porque você não quis. Você não era livre para decidir se ia à missa ou não. Entende? Então, tem que ter essas 3 coisas. Mas uma pessoa que morre em pecado mortal, a igreja nos diz que ela está condenada. Certo. Então, não adianta rezar pela alma dessa pessoa. Nós rezamos por todas as almas porque nós não sabemos quem está salvo ou quem está condenado. A igreja nos diz que os santos estão no céu, mas a igreja não diz que uma pessoa está no inferno. Tá. Ela não afirma que uma pessoa está no inferno. Existem revelações privadas, existem, né, algumas coisas que são... chama-se revelações privadas. Alguns santos que tiveram visão do inferno, viu isso e aquilo, mas não é dogma da igreja. Tá. Entendeu? Por isso então, que a gente reza por sim todos. por todas as almas. Porque o que perdoa pecado? O que perdoa pecado é o arrependimento. De forma ordinária no sacramento da confissão. Mas se eu tenho uma contrição perfeita, então a pessoa no último momento da vida, ela tá ali percebendo que tá morrendo e ela tem uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito de todos os pecados, de forma interna e sincera. Entendeu? Então ali aconteceu uma contrição perfeita. É dessa forma que acontece o perdão dos pecados. Então nós não sabemos. As pessoas falam, por exemplo, a questão do suicídio. Naquele último momento, qual foi o diálogo dela com Deus? Depois, ela era livre para escolher ou ela estava tomada por uma doença?
por um desespero tão grande que ela não tinha essa liberdade. Ninguém tem a liberdade de falar, eu não quero mais viver. Quando a pessoa chega a falar uma coisa dessas, é porque ela já está num desespero tão grande que ela não tem a liberdade plena de consciência para falar, escolha outra coisa. Então, nós não sabemos quem está condenado. Mas a igreja nos afirma que morre em pecado mortal, essa pessoa vai para o inferno. Então, por isso a tentação demoníaca é o modo mais eficaz do demônio fazer as almas se perderem. E o empenho dele tão grande, né? Tão grande. Então, primeira coisa é a tentação. Que é a forma ordinária, certo? A forma ordinária do demônio nos atacar. Ele está o tempo todo nos tentando. E isso é extremamente comum, então? Comum a todos. Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Comigo, e o tempo com todo. O senhor. O tempo todo. O tempo todo. O demônio apresenta possibilidades de nós pecarmos. Né? Nós olhamos aí. E não só o demônio, porque o que nos leva ao pecado são 3 coisas. Chamamos inimigos da alma. Quais são os inimigos da alma? Primeiro, o demônio. Segundo, o mundo. O mundo que nós vivemos é um sistema que é contrário a Deus. Um mundo que tem um sistema egoísta, um mundo que tem um sistema de morte, um mundo que tem um sistema de competição, né? Então, o mundo e também a nossa carne, a nossa fraqueza humana. Então, os inimigos da alma são o demônio, o mundo e a carne. É dura essa luta, hein? É muito dura. E aí nós precisamos também entender que não é tudo culpa do demônio. Né? Eu cometi um pecado porque o demônio me tentou. Às vezes não, às vezes é a própria fraqueza humana. Sim. A própria falta de caráter, muitas vezes. Eu menti porque o demônio me tentou. Não, você não exercita a virtude da verdade, você vive mentindo, então, né? Então, claro que... Não dá pra jogar a culpa também. A gula, né? Eu nunca exercitei o jejum. Aí pequei pela gula, foi o demônio. Nem sempre, a minha carne também me leva ao pecado, né? Então, essa forma de atuação do demônio é a mais eficaz e a que menos chama a atenção das pessoas. Né? A que chama a atenção é a extraordinária. A extraordinária. Aí a extraordinária são 3. 3 modos de atuação do demônio. Será que eu anotei aqui aquelas lá? Pode falar. Primeiro tem a possessão demoníaca, né? Tem a vexação. A vexação. E tem a infestação. Infestação. Isso. Tá. Então, a tentação, ela tá do lado do ordinário. Do ordinário. Possessão, vexação e infestação estão do lado extraordinário. Extraordinário. Tá. A possessão demoníaca, ela é um modo como o demônio, ele age dentro da pessoa, a partir de dentro da pessoa. Ele está no corpo da pessoa. Não age na alma, somente no corpo. Né? Então, é o modo mais grave, na verdade, de ação do demônio. Né? Mas, assim, o que leva uma pessoa a ter uma possessão demoníaca? Primeiro que nós temos que entender que tudo está sob a soberania de Deus. O demônio só age com a permissão de Deus. Em nenhum caso o demônio tem autoridade maior do que Deus. Nós falávamos, não existe briguinha entre demônio e Deus. Deus é soberano de todas as coisas. O demônio nunca faz nada sem a permissão de Deus. É impossível isso. Se eu pensar assim, eu estou pensando em 2 deuses que estão brigando. E não é assim. O demônio é um átomozinho diante de Deus, né? Então, só acontece com a permissão de Deus. Por que Deus permite? Bom, os planos de Deus são... Né? Porque Deus permitiu a cruz para Jesus. Né? Sim. Porque Deus permite o martírio dos santos. Porque Deus permite o sofrimento na África. Porque Deus permite... Bom, são insondáveis. Uma coisa que nós temos que ter muito claro. Deus nunca permitiria algo do qual ele não pudesse tirar um bem. Muitos casos, teve casos de possessão demoníaca de santos que passaram por um sofrimento muito grande. E nesse sofrimento se purificaram, nesse sofrimento cresceram na fé, cresceram na confiança em Deus. Serviram de exemplo para muitos outros. Tem o filme O Exorcismo de Emily Rose, é baseado no fato real. Era uma moça muito piedosa. Se eu não me engano, a história real era um rapaz, não tenho certeza agora, mas é baseado numa história real. E a pessoa que sofreu possessão era muito piedosa, era uma pessoa de igreja, de Deus, piedosa, santa, e começou a sofrer um sofrimento terrível de possessão demoníaca. E no final, tem uma história que ela se encontrou com Nossa Senhora. E a Virgem Maria perguntou para ela, você quer vir para o céu para ter o descanso? Ou você quer continuar com esse sofrimento para que as pessoas saibam que o demônio exista? E ela pediu que ainda queria continuar sofrendo, permitiu continuar sofrendo, para que o mundo soubesse que o demônio existe. Sim. Porque no mundo atual, a negação do demônio é muito grande. Então é uma história muito bonita. Era uma pessoa piedosa. Né? Alguns pensam, o demônio, a possessão demoníaca é para pessoas que vivem num estado de pecado, ou que pertencem a tal religião, Não. É com a permissão de Deus. Né? Existem vários outros elementos que podem trazer também, mas o fato é
Se o demônio já tem aquela alma no domínio dele, através do pecado mortal, ele não precisa perder tempo fazendo outras ações extraordinárias com aquela pessoa. Uma pessoa que vive em adultério, está em pecado mortal. Se essa pessoa não se converter, não se arrepender desse pecado, se essa pessoa morrer nessa situação, a igreja nos ensina que essa pessoa está condenada ao inferno. Essa pessoa não é mais uma preocupação para o demônio. Sim. Já está do lado dele. Ele já atingiu, já puxou pro lado dele. Entendeu? Algumas pessoas até criticando e fazendo até deboche contra a igreja, o que infelizmente é normal, né? Dizem, mas o demônio só aparece para as pessoas que vão na igreja. Por que o demônio não aparece para quem tá no mundo? Porque o mundo já é dele. Quem tá no mundo, quem não vai na igreja, quem não reza, quem vive pecado mortal. Já ganhou. Já é dele, ele não tem que perder tempo. Onde ele vai se preocupar? Com as pessoas que são fiéis a Deus, que buscam confissão, que buscam oração, que quer ser santa. As mais difíceis, né? Esse vai sofrer um ataque mais violento do demônio. Sim. Ou também, o que acontece muito, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida muito errada, né? Vive numa determinada religião que muitas vezes cultua o demônio, e quando essa pessoa se converte, sai dessa prática e vem para o lado de Deus e começa a se confessar, isso vai fazer com que o demônio faça ataques terríveis, porque esse era meu. Como e levava assim, né? muitos outros também para o meu lado. E agora ele voltou para o lado de Deus, então geralmente o ataque do demônio é muito, muito ferrenho contra essas pessoas, né? Então são essas as situações. Mas então tem a possessão, que é esse tomar conta do corpo. Não de modo contínuo, mas com manifestações esporádicas. Que é o mais cinematográfico, certo? É o mais cinematográfico. Depois tem a vexação. A vexação é também um ataque do demônio à pessoa, mas de uma forma externa. De uma forma externa. São Pio sofria muitas vexações. O demônio pode agredir a pessoa, pode arrastar a pessoa. Fisicamente, né? Por exemplo, São Pio, o que o demônio mais queria é que ele não rezasse a missa. São Pio rezava a missa muito cedinho, bem de madrugadinha, e as missas dele eram maravilhosas, longas. Então, o que o demônio fazia? Muitas vezes batia nele a noite inteira. Espancava ele para que ele não conseguisse levantar cedo para rezar a missa. Tem no filme dele até mostra uma cena que tinha vários despertadores, que o demônio desligava os despertadores para ele não conseguir acordar para rezar a missa. Olha só. Esse era o ataque dele, contra um santo. Né? Hoje muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas se você rezar tal coisa, ou se você for de tal jeito, o demônio nunca vai te atacar. Atacava São Pio, atacava São João Maria Vianney. Tem uma história bonita de São João Maria Vianney que atendia centenas de confissões, né? Horas e horas de confissão, e ele começou a perceber que as pessoas estavam com vergonha de confessar os seus pecados. Ele estava lá atendendo confissão e começou a perceber que as pessoas estavam com dificuldade de confessar os pecados. De repente ele sai do confessionário, começa a andar fila imensa, do lado de fora da igreja. Ele chega na última pessoa, um senhor com um chapéu assim, e era a personificação do demônio. E ele diz, o que você está fazendo aqui? Ele reconheceu, né? Tá. E o demônio respondeu para ele, eu estou colocando vergonha nas pessoas para não contar os pecados para você. E ele faz uma oração e o demônio sai correndo. Tá. Então ele sofreu muitos ataques do demônio também. E é um santo. Né? Então não é somente a pessoa que não está na graça de Deus que sofre as tentações do demônio. Muitas vezes as pessoas que estão na graça de Deus vão sofrer os ataques mais violentos agudos do demônio. Né? Então tem a vexação. E a infestação, a última. E a infestação é no lugar, a presença do demônio no lugar ou em objetos ou animais também. O que é muito raro, mas também acontece da presença em animais. Tem uma história interessante. Lá na minha cidade, em Borda da Mata, teve um caso de infestação há muitos anos atrás. Uns 70 anos, mais ou menos, atrás. Teve um caso de infestação. Um homem que fez um pacto com o demônio, porque ele queria ser uma pessoa muito rica. Ele fez o pacto com o demônio e, de fato, se tornou um grande fazendeiro. E ele tinha prometido a filha dele pro demônio. Histórias antigas, né? Tinha prometido a filha dele pro demônio. Mas isso acontece, viu? Claro. Nas histórias aqui do padre. Sim, né? E aí, um dia ele estava em casa e começou manifestações dentro da casa dele. Coisas caindo e tudo. Ele correu para chamar o padre, né? Aí ficou com medo. Mas ele não lembrou disso, não? Lembrou. Chegou pro padre e disse o que tinha feito, né? Eu penso que até se confessou e se arrependeu disso. Mas o demônio estava lá. Foi buscar o pagamento. O pagamento. O padre, na época, pegou a menina, levou para um colégio de irmãs, de freiras, que tinha lá, e o rapaz saiu da casa. Esse homem saiu da casa. E o demônio ficou na casa.
Na ocasião, era mais difícil ter autorização para fazer o exorcismo, porque hoje os bispos podem dar autorização, como eu sou nomeado exorcista. Né? Se acontecer um caso aqui em Mogi, eu vou e atendo o caso. Na época dele, precisava da autorização de Roma. Então demorou muito tempo para chegar. As pessoas iam na casa visitar. Eu tenho um tio... Virou atração. Virou atração. Eu tenho um tio que... Ele era criança na época, ele disse que ele lembra dessa história. Que as pessoas iam na casa, chegava lá e dizia: olha, se você está mesmo aqui, então fale alguma coisa. E uma voz dizia: pois não, sobre o que você quer conversar? Meu Deus do céu. Arrastava uma cadeira, pode sentar. Aí o demônio dizia assim: espera um pouquinho que eu já volto. Aí ficava em silêncio, daqui a pouco voltava a voz e dizia: olha, eu estive na sua casa, você tem uma mulher assim, assim, assado, seu filho assim, sua filha e tal, e pra você saber que eu estive lá, quando você voltar, a sua mulher vai dizer que uma cadeira caiu sem ninguém pôr a mão. Caramba! E aí o padre foi e fez o exorcismo na casa. Dizem que ele ficou vários dias rezando dentro da casa, foi uma coisa assim. Os processos de exorcismo, eles são demorados. São longos, E escutavam gritos de dor do demônio e barulhos de chicotada. Era uma coisa assim, sabe? Alguns contam, né? E lá, por exemplo, a menina ficou num colégio de freiras. As irmãs, a menina não podia sair nem no pátio do colégio. Dentro do colégio tinha a Capela do Santíssimo e tal. No pátio do colégio, muitas vezes amanhecia o dia com todas as carteiras reviradas. Os animais corriam e gritavam a noite inteira do lado de fora do colégio. E ele dizia lá na casa: lá dentro eu não posso entrar, mas o que eu puder fazer fora, eu vou fazer de bagunça, para assustar as pessoas. Caramba. Então foi um caso de infestação. Sim, sim. Infestação. E inclusive, aí o padre exorcista, ele atua em todos esses casos. Em todos esses casos. Tanto mais simples, que é o mais corriqueiro de tentação, sim, quanto nos extraordinários, de possessão, vexação e infestação. Sim. O padre, na tentação, ele vai atender na confissão, né? Você cai num pecado, O maior exorcismo que existe é a confissão. Tá. Então você tem o batismo como sendo um exorcismo inicial. E se você cai em algum pecado mortal depois do batismo, a confissão é o maior exorcismo que existe. Então a confissão é um remédio sacramental para salvação. Para salvação. Para salvação. Tá. Porque ali os planos do demônio são destruídos. Todos os planos dele são destruídos. Se ele incutiu em mim que eu pecasse pela gula e eu pequei pela gula. Se ele incutiu em mim que eu pecasse pelo orgulho e eu pequei com orgulho. Se ele incutiu em mim que eu pecasse pela vaidade, eu pequei com vaidade. Na confissão tudo isso é destruído. Tá. Quando arrependido, eu coloco os meus pecados ali, então os meus planos os planos deles são destruídos. Então é uma história... Se as pessoas soubessem, né, padre? O valor da confissão. Por que as pessoas têm, às vezes, tanto medo de se confessar, né? É uma ação demoníaca. É a tentação, né? A tentação de afastar as pessoas da confissão. As pessoas falam várias coisas. Eu tenho medo de me confessar, né? Acho que aí a história do padre João, o Vianney, ficou muito claro isso, né? E São Pio também atendia. São Pio. Horas e horas de confissão. Tantos outros, né? Padre Santos. Vai, fala. Desculpa, eu te interrompi. Então tem uma história de um mosteiro onde um dos monges, o demônio apareceu para esse monge e começou a mostrar dentro do mosteiro onde ele conseguia fazer os monges pecarem. Então ele levou no quarto e disse: aqui eu faço o monge pecar pela preguiça. Levou no refeitório e disse: aqui eu faço o monge pecar pela gula. Aí levou no outro lugar onde os monges conversavam e dizia: aqui eu faço os monges pecarem pela discórdia, pela fofoca. E foi levando em vários lugares e dizendo cada pecado que os monges cometiam em cada parte do mosteiro. Aí de repente ele levou no confessionário e disse: aqui todos os meus planos são destruídos. Ai, tá vendo? Olha só, né? É na confissão. Isso. Então o maior exorcismo que tem é a confissão. Muito bom. Confesse os pecados, você está livre do poder do demônio. O maior poder que o demônio tem sobre nós é o pecado. São Paulo vai dizer: quem peca é escravo do pecado. Sim. Então a escravidão é o pecado. O que vai me levar para o inferno é o pecado. Veja bem, uma possessão demoníaca não leva para o inferno. Lembra que nós falávamos das condições para ser pecado? Sim. Se eu não tenho liberdade... Você não tem, você está ali escravo daquilo. É um ataque do demônio. Por quê? Deus sabe. Deus sabe. Sim. Se é para aumentar a minha fé, se é para aumentar a minha confiança em Deus, mas um ataque do demônio extraordinário não significa perdição. Mas o pecado mortal, sim.
Não, e é por isso que tem o padre exorcista, no final das contas, né? Exato. Porque se fosse algo que não tivesse solução... Exato, é quase um ato de desespero do demônio, porque ele sabe que ele vai ser vencido. E quando ele mostra a face dele a partir de uma possessão, é o mais fácil do padre ir lá e mandar embora. Não tão simples assim, claro. Sim, mas é um basicamente, processo, então, mas o exorcismo... ele se mostra. Então, e o exorcismo, basicamente, é você mandar o demônio embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, exatamente. Agora, na tentação não fica tão claro, né? Então, por isso ele vence mais na tentação. A tentação é mais corriqueira. Quando ele se mostra a partir da possessão, ele já está se expondo. Sim. E ele vai ser expulso. É a última instância, né? É a última instância, exatamente. exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. Confissão, né? O sacramento da reconciliação como sendo fundamental para as pessoas expulsarem aí o demônio... As ações do demônio da vida delas. Do dia a dia. Exatamente. Né? Tem algum outro remédio que não seja sacramental que você deixaria aqui recomendado para as pessoas? Como é que a gente pode fazer para manter o mal mais afastado das nossas vidas e da vida da nossa família? Primeira coisa, a oração. Okay. A oração do Santo Terço. O terço em família é algo extraordinário. Sim. Né? A oração pessoal, a frequência nos sacramentos. Então, não é só o sacramento em si, mas eu frequentar os sacramentos. Ir à missa todo domingo, ou o máximo de vezes possível, a comunhão. E depois alguns outros sacramentais. A cruz. A cruz é muito poderosa. A medalha de São Bento é muito poderosa. A água benta. A oração de São Bento é A oração de São Bento é um exorcismo, né? É um outro exorcismo. É um pequeno exorcismo que os leigos podem fazer. Oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Estamos Arcanjo, agora na Quaresma. Na Quaresma de São Miguel, então invocar São Miguel, né? Ter intimidade com o anjo da guarda também. O anjo da guarda, ele é também um poderoso guerreiro que nos afasta. Nós temos uma visão dos anjos muito infantilizada, né? Até a arte não nos ajuda muito. Não, coloca sempre um anjinho que é uma criancinha com asinha. Não, o anjo é um ser poderoso. Sim. O anjo é um ser poderoso. E o demônio é um anjo. Sim. Então, eu gosto de pensar em anjo, assim, anjo do bem, a imagem de São Miguel Arcanjo. Sim. Né? Que já é uma imagem também, mas ainda é mais do que isso. Eu imagino que seja. Mas assim, o fato de já ser um guerreiro com uma espada em punho e destruindo, né? O demônio já ajuda, né? Ajuda muito a ter uma visão mais clara do papel do anjo. Sim. Mas o anjo é um ser poderosíssimo. Sim. Tem um santo que teve uma visão que um anjo tem poder para destruir uma cidade, para dizer assim a magnitude do que é um anjo. A gente fica com essa coisa meio infantilizada. E o nosso anjo da guarda é poderosíssimo. São Pio tinha uma intimidade muito grande com o anjo da guarda dele. Tem um caso interessante que ele estava um dia rezando na igreja e aí chegou um frei para falar com ele. Ele fez um sinal de que estava ocupado. Tá no livro isso. Ele estava ocupado. E aí o anjo, o padre ficou esperando um tempo. Desculpa, não vi que o senhor estava rezando. Você não viu a fila? Aí o padre, fila do quê, São Pio? Frei Pio. O tanto de anjo da guarda que veio aqui pedir orações pra mim. Sim. Então as pessoas mandavam o anjo da guarda ir lá pedir a bênção do frei. E ele mandava o anjo dele levar a bênção pros filhos espirituais dele. Olha só. E ele dizia, né, vocês têm um anjo do seu lado e deixam ele tão ocioso. Tão ocioso. Sim. Né? Eu criei uma intimidade e o costume de rezar com o meu anjo da guarda de uns tempos pra cá, e eu percebo assim, uma diferença muito grande na própria espiritualidade, sabe? Quando eu entro pra rezar a missa, eu chamo meu anjo da guarda pra ir comigo. No momento da consagração, nós conversávamos da consagração, né? Eu geralmente, quando estão cantando o santo, que é o momento em que vai começar mesmo, quando tá cantando o santo, geralmente eu rezo pro meu anjo da guarda, naquele momento me ajudar. Eu tive uma experiência muito interessante uma vez, porque antes da missa, eu faço algumas orações preparatórias pra missa. São orações um pouco longas. Mas todo padre faz? Tem a possibilidade de fazer. Eu não conheço muitos que façam, mas tem a possibilidade de fazer. É uma oração de Santo Tomás de Aquino, de preparação pra missa, depois uma oração a Nossa Senhora, bonita também, e depois uma oração de intenção, uma fórmula de intenção. De rezar a missa como a igreja manda e tudo mais. E eu já sei essa oração de cor. É uma oração longa, mas eu com tantos anos rezando todos os dias, eu já sei essa oração de cor. Um dia eu comecei a rezar a oração, voltei para a cruz e comecei a rezar. Quando chegou na metade eu me perdi, me distraí, aí comecei a rezar de novo. Quando chegou na metade eu me distraí Caramba, como isso acontece. Mas nós temos que entender uma coisa, temos que ter a visão espiritual. Eu percebi que não era uma mera distração humana. Porque nós somos distraídos. Eu sou sanguíneo, eu sou muito distraído. Mas não era só isso. Eu parei e falei, tem mais coisa aqui me atrapalhando. Chamei meu anjo da guarda,
Falei, expulsa toda distração que esteja me atrapalhando a me preparar bem para a missa. E comecei a rezar, de ponta a ponta, sem uma distração. Aí deu certo. Naquele momento eu percebi que o meu anjo expulsou quem estava me atrapalhando, quem estava me distraindo ali. Nós temos que ter essa visão. Tem coisas que não são normais. Tem coisas que não são normais. Então, nós temos coisas normais. Por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Tá cansado, trabalhou um serviço pesado, chega na missa, senta para escutar a homilia, dá um pouco de sono na pessoa. É normal. A pessoa tá cansada. Sim, uma criança, né? Entendeu? É normal. Agora você tá bem, tá normal, de repente começa a homilia, te dá um sono, que termina a homilia, você tá normal. Não é normal. Sim. Para rezar o terço. Quantas pessoas me relatam? Padre, eu tenho um sono para rezar o terço. Eu tenho dificuldade. Eu não consigo rezar o terço sentado. Se eu sentar e começar a rezar o terço, eu durmo de um jeito que... acabou o terço, colocou de lado, acabou o sono. Que coisa. Então você olha e fala, não é normal. Entende? Então essa visão assim. E o anjo da guarda nos ajuda muito. Sim. Em cada momento. Então chama o seu anjo da guarda, fala com ele, né? Eu ofereço muitas missas para ele, né? Eu ofereço a Santa Missa como intenção em honra ao meu anjo da guarda. Eu converso com ele, eu peço a ajuda dele. São Pio fala, você tem um anjo poderoso do seu lado, não deixe ele ocioso. Dê função para ele. Claro. Né? Eu peço pro meu anjo da guarda ir visitar o anjo da guarda dos meus filhos espirituais, levar bênçãos, né? Muitas vezes na igreja, se está alguma situação, se está rezando a missa, alguma situação meio tensa, meio conflituosa, anjo da guarda, vá conversar com o anjo da guarda daquela situação. Olha só. Para acalmar as coisas, né? O fato, por exemplo, de eu gostar na missa tanto... às vezes acontecem algumas coisas estranhas, muito. Né? O fato, por exemplo, de eu gostar tanto de criança, eu gosto muito de criança e por causa das crianças mesmo, são maravilhosas. Mas o anjo da guarda das crianças, dentro de uma igreja, eles são poderosíssimos, porque como a criança é inocente, porque o meu anjo da guarda tem muitas funções, e eu acho que ele trabalha muito, para me ajudar Você dá bastante tarefa para ele. E para ajudar a me distanciar das tentações, dos pecados, o anjo da guarda tá me ajudando a ir pro céu, né? É o meu amigo que quer me levar pro céu. Então o anjo da guarda de um adulto, ele tem, né, está, entre aspas, ocupado com todas essas coisas. De uma criança, não. O anjo da guarda de um bebezinho não está ocupado em tirar o bebezinho de uma situação de pecado. Não, é verdade. Entende? Então, ele tem uma função de cuidar do ambiente. Isso é uma visão minha. Tá. Nunca li em lugar nenhum. Tá, é uma sensação que você minha, tem. E por isso eu Faz acho... sentido, e né? o clima, quando tem crianças na missa, é tão diferente. Você faz questão de enfatizar, expulsam o mal que tá ali. E quanto mais criança, mais anjo da guarda. O anjo da guarda tá ali cheio de energia, né? Entendeu? Entendi. E ele trabalha de uma forma do ambiente. Tá. Então eu vejo assim, eu experimento isso e pra mim é uma verdade muito bonita. O anjo da guarda das crianças. E eu às vezes mando o meu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda das crianças, pra acalmar também e tantas coisas. Então o anjo da guarda é poderoso. E o demônio é um anjo também. Essa é a questão. Ele fala, o anjo da guarda e os anjos falam a mesma, eles se entendem, né? E o demônio, como ele é um anjo, então ele tem uma inteligência e tem uma capacidade muito maior. Então, você tem que mandar alguém à altura. Exatamente. E, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, padre, o demônio escuta o nosso pensamento, ele sabe o que nós estamos pensando? O demônio não sabe o que nós estamos pensando. Ou seja, não. Eu vou falar melhor. O demônio não lê os nossos pensamentos, mas ele sabe o que nós estamos pensando. Como assim, padre? Veja, o anjo, ele tem uma inteligência infinitamente superior à nossa. Então ele consegue pegar os mínimos detalhes das mínimas reações e entender o que eu estou pensando naquele momento. Exemplo. Ele faz meio que uma leitura... Total. Ele dá uma escaneada. Total. E não só desse momento, de um todo. Por exemplo... Alguma coisa que você tá vendo no Instagram. Você viu no Instagram e fala... Nossa, como eu gosto desse carro. Tá. Ponto. Pegou pra ele. Um outro dia, passa o mesmo carro na rua, eu não falo nada. Mas ele sabe que eu gosto daquele carro. Linkou uma coisa com outra. Um carro não é pecado, mas e se fosse uma coisa que é pecado? Sim. Entenderam? Então, assim, por exemplo, se entra uma pessoa no ambiente, estamos nós dois aqui conversando, entra uma pessoa no ambiente, você vê que eu tenho uma certa reação, você fala, nossa, acho que ele não gosta dessa pessoa. Você percebe, não percebe? Sim. Agora imagina um anjo que escuta o seu batimento cardíaco, que escuta que viu você suar frio, a mínima dilatação da sua pupila, ele fala, não gosta de tal pessoa. Bom saber, tá anotado aqui. Entendeu? Então, assim, o demônio lê o nosso pensamento? Não, mas ele sabe o que nós pensamos. Tá.
entendeu? Ele consegue fazer uma leitura infinitamente superior de nós. Não como Deus, que sabe o íntimo do coração, mas ele tem uma leitura muito grande do que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós gostamos, o que não gostamos. Então ele sabe muita coisa sobre nós. Muito bem. Né? Então, vamos resumir, então? Vai, remédios... o resumo, vai, padre. Olha para a câmera e fala remédios para a gente afastar o mal das nossas vidas. Primeira coisa, a oração. Ok. Sacramentos, né? Confissão, Eucaristia e depois os sacramentais que nos ajudam, né? A água benta, a cruz, a medalha de São Bento e tantos outros sacramentais que podem nos ajudar. O terço. Rezar para o anjo da guarda. Rezar pelo anjo da guarda. Para o anjo da guarda também é uma grande ferramenta. Ok, muito bom. Olha, vamos partir para as reações, porque aí depois eu vou terminar com a carta de São Paulo aos Romanos, né? Para o nosso mundo caído. Pessoal da produção, eu gostaria que vocês colocassem a inserção número 2, que eu acho que é um post do Gabriel Kanner, que fala sobre o mal. Olha lá, Gabriel, ele é um cristão católico, um rapazinho super bem intencionado e que está ajudando junto com o Guilherme Freire. Não sei se você já ouviu falar de Guilherme Freire. Não lembro. Ele é um professor de filosofia que está ajudando muitos jovens a se converter, enfim, né? Rezar o terço, voltar a ler a Bíblia, enfim. Olha Maravilha. Lá. Primeiro nós ignoramos o mal, depois subestimamos o mal, depois toleramos o mal, legalizamos o mal, promovemos, tá vendo? A crescente, né? Celebramos. Depois a gente persegue quem o chama de mal e glorificamos quem o chama de bem. Uau. Resumiu perfeitamente a triste marcha da vaca caminhando pro brejo. A triste marcha da vaca caminhando pro brejo. Não é bem isso? Mundo tá aqui. Esse é o mundo, né? Exatamente, Infelizmente, mas é uma frase, uma colocação perfeita. É uma sequência muito interessante, né? E aí, de repente, você sem perceber, você tá ali, de repente, admirando um artista, ou uma música, ou consumindo algum conteúdo que, na verdade, foi consagrado pelo demônio. Pelo demônio, sim. E é um processo de séculos, né? É um processo de século. Quando nós começamos... E aqui, claro, tem várias reflexões, mas se nós pegamos desde o Iluminismo, quando começa a Revolução Francesa, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Então nós começamos a ignorar o mal. Se eu não tenho uma alma imortal para salvar, então não existe pecado. Sim. Aí depois nós começamos a subestimar o mal. Não, isso é bobagem. A visão científica das coisas. Relativismo. Né? Depois toleramos o mal. Bom, tá bom. Os resultados não estão tão bons assim, porque a degradação humana foi terrível. Sim. Mas a gente começa a tolerar. Depois nós legalizamos. Legaliza aborto, legaliza drogas, legaliza tantas coisas. Depois começa a promover. Promover. O show da artista, nem vou falar o nome dela, o show da artista que pratica satanismo, né? A abertura dos Jogos Olímpicos. Um cantor fumando droga em cima do palco, no show, tá promovendo. Depois nós celebramos. Aí nós já vemos isso aí, já mais recentemente. Celebração do mal e a perseguição é a última instância que nós já estamos vendo também. Que já estamos vendo, que sempre houve, mas a gente... Mas já estamos vendo que está agora, aí, né? Quem disser contra isso... é taxado, colocado dentro de um nicho que deve ser rejeitado. Com ódio feroz. É um ódio incrível. Se você chama pecado de pecado, você está dentro de uma classificação de que não merece respeito, não merece ser ouvido. Deve ser censurado, calado. Expulso. Linchado em praça pública. Exatamente. Sendo que... Sem tolerância nenhuma, que é o que é pregado. Sem a tolerância que é pregado com os outros. É muito hipócrita, né, esse discurso, né? E a gente vê, por exemplo, dentro da igreja que, no final das contas, a gente não é o pecador que a gente não gosta, que a gente desaprova, é o pecado. Claro. Né? Jesus em nenhum momento odiou o pecador. Ele não gosta do pecado. Exato, porque o pecado destrói a pessoa. Exatamente. Destrói o ser humano. O Frei Gilson foi num podcast esses dias e ele dizia, ninguém é feliz no pecado. Mas Deus não nos quer feliz? Quer, claro que quer, mas nos quer santos. Sim. Não, Frei Gilson... A felicidade verdadeira é a santidade. Então Deus nos quer santos, mesmo que tenhamos que fazer sacrifícios para isso. Sim. É a felicidade verdadeira e a liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira, a única liberdade. A única, porque tudo isso aqui nos escraviza. Né? O vício, o pecado, eles não escravizam. Sim, São Paulo diz claramente, né? Quem peca é escravo do pecado. Exato, é isso. Bom, e agora, antes da gente ir para o momento da chamada oral, o Frei Gilson, nos últimos podcasts, ele ficou o tempo inteiro
Com a Bíblia na Com a mão. Bíblia Você já na mão. acompanhou? Os 2 podcasts eu assisti. Eu também assisti na íntegra e eu fiquei assim, espantadíssima. Eu quero um dia... Mas ele é muito inteligente, claro, muito santo e muito inteligente. Se ele vai num podcast que já não é ele somente deu todas católico... as respostas com a Bíblia e com o catecismo na o Vilela mesa. é maravilhoso, o Vilela é um ser humano incrível, tal, mas não é um podcast católico. Não. Então ele foi muito inteligente. Sim. Ele dizia, não, mas não sou eu que estou dizendo. Sim, foi ótimo. Tá aqui na Bíblia. É o catecismo e a Bíblia. Não é Frei Gilson. Sim. É catecismo e Bíblia. Perfeito. Foi perfeito. Acho que todos os padres deveriam fazer. Um dos fazer. maiores evangelizadores do nosso tempo. Sim. Ele, Padre Paulo Ricardo, Sim. Dom Falcão e tantos outros. Alcança, eu acho que o tanto de gente que Frei Gilson colocou de volta nos confessionários, não foi? Maravilhoso. Eu um dia quero dar um abraço nesse Frei e agradecê-lo. Porque uma coisa interessante, eu atendo muita confissão, e na época que eu trabalhava na catedral, eu atendia muita confissão. Boas confissões e más confissões. Bem preparadas e mal preparadas. O que é uma má confissão? Uma má confissão seria uma confissão sem exame de consciência, sem, sabe... As pessoas deveriam se preparar melhor, Se preparar melhor, pegar os 10 mandamentos, fazer um exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Muitas vezes a confissão é fruto de um sentimento. Eu briguei, discuti com a minha mãe, aí eu vou lá para discutir com a minha mãe. Tá, mas e os outros mandamentos? Né? Faz 2 anos que a pessoa não se confessa, então fazer um bom exame de consciência. Quando eu atendia boas confissões, com exame de consciência bem feito, na grande maioria, em algum momento durante a confissão, a pessoa citava o Frei Gilson. Olha aí. Porque eu rezei o rosário na madrugada e o Frei Gilson falou sobre tal coisa. Então, ele faz um trabalho de evangelização muito bonito mesmo. E é muito triste, assim, às vezes a gente vê alguns sacerdotes dentro da igreja criticando o Frei Gilson, né? Ou, por exemplo, agora a própria Quaresma de São Miguel, né? Falando que não é o jeito certo de fazer, né? Colocar 500 mil pessoas para rezar o terço e fazer a oração de São Miguel às 4 horas da manhã, será que tem alguma coisa de errado com isso? Né? O Jesus fala que se conhece uma árvore pelos frutos. Os frutos estão aí. Então, os frutos estão aí. Olha, a árvore é ótima. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Aí. Muito bom. Então, eu só vou, para concluir, antes da chamada oral, abrir a Bíblia. Deveríamos ter aberto mais, né? Não, mas tá ótimo. Mas eu tô fazendo a leitura da Bíblia em 1 ano e isso está mudando muito a minha vida, a minha forma de enxergar as coisas. Tá me ajudando a domar o meu estilo sanguíneo, colérico, que é tão difícil, né? Nem falo. Né, padre? E aí, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 a 21, ele fala assim, olha só. Em verdade, não entendo o que faço, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Olha que forte isso, né? Neste caso, já não sou eu, na parte mais nobre do meu ser que faço isso, mas sim o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Querer o bem encontra-se ao meu alcance, mas não fazê-lo, porque eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Olha a nossa fraqueza. A condição humana depois do pecado. É a condição do ser humano caído, né? Mas não impossibilitado. Não impossibilitado. Aí é quase um grito de São Paulo, né? Um grito de São Paulo de olhar para a sua natureza humana e dizer, eu vejo o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Eu vejo o bem que quero, olho para São Pio. Falo, o padre que eu quero ser é esse. Isso! E às vezes eu me deparo com isso aqui. Né? Com isso aqui, com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, e a minha luta é para chegar nesse modelo, né? O padre Paulo Ricardo fala, né? A igreja verdadeira é esta. Essa é a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? A igreja é a igreja do céu, onde está Nosso Senhor, a igreja a Virgem triunfante. Maria, a igreja triunfante. Esse é o modelo. Por quê? Porque esse aqui é o que deu certo. Sim. Se o engenheiro vai fazer uma propaganda sobre engenharia, ele não mostra um prédio que caiu. Ele mostra um belo prédio de pé. Claro. Uma ponte que está funcionando. Ele não vai mostrar a ponte que caiu, que deu errado, calculou mal e caiu a ponte. Então, quando nós queremos falar da igreja, esse aqui são os que deram certo. Os santos. Por isso são modelos para nós. Sim, e por isso que a gente gosta de olhar para eles, né? Eu não sei se foi Bento XVI ou se foi o Papa Francisco, não sei qual dos papas já disse. Uma árvore que cai no meio da floresta
faz mais barulho do que a floresta inteira que cresce silenciosamente. Quando um padre cai num pecado, quando um padre escandaliza, faz mais barulho do que todos os padres que estão rezando missa, atendendo confissão, evangelizando, trabalhando no silêncio do crescimento. Né? Então o mal faz mais barulho, mas o bem sempre vencerá. Então aqui é onde nós miramos aqui, miramos no céu. A gente tem que mirar alto, né? Mirar alto, exatamente. Pra tentar acertar um pouquinho, pra né? Aí, máximo que nós conseguimos. Ajustar, com certeza. É isso aí, muito bem. Então agora, a nossa chamada oral no Reunião de Pais. Eu vou falar um começo de frase, você termina a frase, padre. O bom cristão é... aquele que reza. Ok. Uma nota alta para... a Igreja Católica. Uma nota baixa para... o mundo. E uma lição de casa para as famílias. Afinal, esse é o podcast das famílias. Rezem em família. Rezem em família. De modo especial o terço. Mas rezem em família. Igreja doméstica, liturgia doméstica, o pai como sacerdote da casa, a mãe como aquela que governa, que rege todas as coisas, que harmoniza todas as coisas, e os filhos como os catequizandos, aqueles que aprendem com os pais. Sim. Rezem em família. E ter a consciência de que a gente cria os filhos não para este mundo, né? Porque tem muita família criando os filhos só para este mundo, sabe? Para o diploma bonito da faculdade, né? Se você... E não há mal nenhum em você criar filhos inteligentes e capazes e competentes. Claro. Mas a família falha quando ela deixa de olhar para o transcendental, para a alma e para salvar a alma, né? A gente vai dar conta dos nossos filhos, né? O padre de seus filhos espirituais e o pai e a mãe dos filhos, das suas obras, e as famílias, os pais e mães de seus filhos. Então não se esqueçam disso, porque o nosso mundo ele tá muito doente também por conta desse ataque sistemático às famílias, sistemático às famílias. E uma família que garante um diploma de Harvard para o seu filho, mas não garante a salvação, essa família falhou. Ela errou. Ela falhou. É isso aí. Infelizmente. Esses dias teve até uma fala de um dos nossos irmãos evangélicos e foi muito criticado. Tá. Eu não sei se fizeram cortes, porque nós somos atacados de diversos modos. Sim, claro. Mas ele falava sobre isso. Ele falava que se você garante que seu filho faça faculdade, mas não se salve, você falhou. É preferível alguém que não fez faculdade, mas se salve, do que alguém que tem várias faculdades, doutorado e não se salva. E ele foi extremamente criticado. Olha ele falando que não é para estudar mais. Que não é para mandar o filho para faculdade. Não é para mandar o filho para faculdade. Não é nada disso. A questão é, a salvação vem primeiro. Sim. E não existe nada neste mundo que valha a salvação. Sim. Não existe nada nesse mundo que valha a nossa salvação. Exato. Não existe curso, não existe mestrado, doutorado, salários astronômicos que valha a nossa salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida, se perder a própria salvação? Então, famílias, garantam a salvação dos filhos de vocês. Muito bem, Padre Carlos, que prazer, que honra estar com você aqui nesse tempinho, nessa conversa. Eu gostaria de deixar um grande abraço e desejar que você continue sendo luz e inspiração. Sei que você não é o Padre Pio, eu sei disso, mas que ele continue sendo exemplo, referência. Amém. Porque é isso que a gente precisa, né? De sacerdotes que levem essa leveza e luz e inspiração para as outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a recepção, esse bate-papo tão gostoso. Muito obrigado por esse convite e obrigado a todos que nos acompanharam nesses momentos. Se você ficou com a gente até agora, coloca aí nos comentários, né? Alguma coisa que a gente discutiu aqui. Comenta se você gostou ou não. Não deixa de enviar essa conversa para as famílias, nos grupos de WhatsApp das pastorais, né? Manda para a família, porque todo mundo precisa ouvir palavras que edificam e que fortaleçam as famílias. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.